Meu nome é Fabrício, sou um arquiteto de solução aqui da Huawei Cloud e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema que vocês estão vendo na tela, sobre federação, né? Então, federation, como vocês estão vendo aqui, é um tema importante, baseado em algumas perspectivas de mercado, onde você tem a nuvem, né, pegando aqui na ilustração lado direito e do lado esquerdo, de repente, todo o seu sistema de autenticação, né, onde você tem lá, por exemplo, nesse caso aqui a gente vai estar mostrando a federação com a Microsoft, né, com Azure AD, mas isso não impede que você tenha outro autenticador, né, outra forma de autenticar e dá realmente para você pensar em fazer uma federação entre as entidades, né. É mais para ilustrar que a Huawei tem essa compatibilidade, dando um briefing de como é que seria, como é que são as questões pertinentes a esse tema, ok? Vamos lá. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, uma situação dessa, que é o que a gente está falando, eu tenho aqui, por exemplo, a Microsoft, com todo com o Azure Active Directory, com todos os seus usuários, seus grupos aqui, e aqui do meu lado direito, a minha entidade, meu gerenciador de arquivo, de usuários, né? Por definição, eu tenho amarrações com meus serviços, né? Então, eu permitir que você dentro da sua empresa está usando, mantendo a sua estrutura de AD aqui e alguns usuários você consiga ou permita que esses caras sejam administrador, que seja do STS ou do OBS ou de qualquer serviço que você queira. Então, essa é uma das questões. Você vai evitar, por exemplo, que você tenha que duplicar ou fazer alguma coisa talvez mais trabalhosa. Então, é uma maneira simples de você fazer a conexão que seja entre nuvem. No caso aqui eu estou colocando a Microsoft, mas, por exemplo, vamos supor que você tenha Google ou possa estar usando, de repente, o seu AD On-Premise. O que vai mudar são parâmetros, são configurações, mas o conceito ele é absolutamente igual, tá? Então, por exemplo, como é que funciona essa questão? É uma espécie de um trust que você tem entre as entidades, né? Então, você tem o papel aqui do Ian fazendo uma espécie de um single sign-on, né? Onde, na verdade, o seu usuário, quem autentica é do lado esquerdo aqui, como você está vendo, é o AD, e através de SAM, que é o protocolo que você vai fazer a comunicação entre as entidades, e aí é importante você entender a referência, né? No lado aqui, claro, da Microsoft, ela acaba sendo o IDP, que é o Identity Provider, né? Tá tudo aqui, todos os atributos, autenticação, e aqui o Service Provider, ou seja, aqui valida, autentica, baseado em alguns critérios, e aí me permite executar algumas coisas na nuvem, ou seja, é mais ou menos não é que nem muitas vezes você, fazendo uma analogia muito simples, né? Você vai usar um serviço, aí ele te pergunta assim, você quer que o Google te autentica, te valida, você vai validar um outro serviço que não tem nada a ver, mas uma outra entidade, ela tem uma confiança, por exemplo, nessas entidades, como eu falei, do Google, que seja um Hotmail, não importa, e ela te permite acessar essa aplicação em nuvem, né? Então, nosso exemplo, o que a gente tem aqui, só para ilustrar? Então, eu tenho aqui uma conta particular aqui que eu fiz, né? Alguns usuários, então eu criei aqui, por exemplo, né? O usuário 1 e o usuário 3, por exemplo, eles são administradores de ECS. E o OBS aqui, o 2 e o 4, administrador do OBS. O que eu fiz foi, para facilitar meu trabalho aqui, criar grupos, como você está vendo aqui. Então, aqui são administradores que sejam de ECS, aqui administrador de OBS, para que nessa relação entre as entidades possa ficar um pouco mais organizado. Então, essa é a mecânica que eu estou usando para o pleito, tá? E aí você tem, né, do lado aqui, claro, da Huawei, a questão de eu criar o setup muito claro, criar esse identity desse lado de cá, eu criar a entrada do service provider, que é que eu vou mostrar, né? E aqui os grupos ou a referência que eu faço para poder me balizar ou permitir que isso seja feito, tá? E aqui talvez um dos slides mais assim interessantes, mas pensando, né, algumas nuances com relação ao tema, né? Então, como vocês viram, tem o usuário, grupo, e aqui eu crio dentro do AD algumas roles, depois você tem documentação para ir mais em detalhe, e alguns passphrase, que na verdade, a hora que eu faço essa amarração role e passphrase, e aqui eu também tenho passphrases mais condition,
vai me permitir que esse usuário Zezinho, ele está dentro dessa condição, desse passphrase, e aqui ele me valida e ele me permite fazer isso, tá? Acho que essa é a ideia do propriamente dessa conexão. Então, deixa eu mostrar aqui de forma mais clara para vocês terem um panorama, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então, observa aqui. Aqui eu estou na minha conta. Como vocês estão vendo, eu estou dentro aqui da Microsoft, o portal Microsoft aqui, como vocês estão vendo. Então, tenho aqui alguns usuários, eu tenho aqui recursos e tal. E esses usuários são existentes dentro dessa conta. O que eu vou fazer é criar e acessar através daqueles usuários a Huawei Cloud para ficar de forma mais ilustrativa, mais claro o que vai acontecer. Então, vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, pegar uma nova janela só para vocês verem. Então, vou lá. Vou entrar aqui na Huawei Cloud Console, por exemplo. Certo? Deixa eu buscar aqui. Vamos lá. E aí, qual que é a sacada, né? Então, ele me trouxe, estou aqui, só separei para dar total isolamento propriamente, né, da autenticação, né? E aqui vou fazer o login, né? Então, vamos lá. O que vale ressaltar, né, são 2 pontos, né? Eu tenho algumas opções quando eu vou logar na console, e no nosso caso aqui, como é um usuário federado, eu escolho essa opção, e aí no caso eu vou entrar com o meu nome do meu tenant. Aqui no caso estou usando minha própria conta para vocês terem uma visão, né? Certo? E observa que como já tenho isso pronto, eu já tenho o service provider pronto do meu lado, né? E aí ele vai pedir o login, né? Então ele vai trazer aqui, ele já sabe que é da Microsoft e já trouxe a cara, né? Você já vê que é o login e a cara de lá. Observe o seguinte, tem um usuário aqui, só fazer um copy e cola aqui, não... Vou jogar aqui esse cara. Então, observe o seguinte, vocês até devem ter visto aí, vamos lá, vamos colocar um password aqui. Quem vai validar esse password é a Microsoft. O password está errado. Mas vamos simular, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá na Microsoft, falou, esse usuário pertence a vocês? Sim, então valida ao password. O password está errado, né? Então, vamos refazer. Vamos colocar o password certo e ver, ele vai liberar o acesso à console. Então, vamos lá. E agora, colocando a conta certa, ele vai na Microsoft, valida, esse usuário está aí, tem essa senha, tem esse password? Ah, tem esse password, e me valida o acesso, né? E aí, observa, eu já consegui, estou logado e vou entrar na console, né? Ele vai carregar a console aqui com esse usuário e as devidas permissões. Você lembra que eu comentei que esse usuário, ele é um administrador de ECS, né? Então não adianta eu querer fazer algumas outras coisas porque não vai permitir pela regra que eu criei, né? E tem um detalhe, né? Como a questão do ECS, ele é uma coisa regional, eu também só dei permissão nele para que ele trabalhasse, por exemplo, em São Paulo, né? Então eu estou aqui, loguei em Hong Kong e eu entendo que eu sou administrador de CS, eu vou agora fazer uma operação de CS, né? Só que eu estou constantemente em Hong Kong. Então vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Pela política, pela forma como está configurado, ele não tem que me permitir fazer nada, né? Opa, e aqui ele já mostra. You do not have permission para fazer essa operação, né? Então ele já me bloqueia. Mas eu sou um cara que quero testar, eu não estou satisfeito com isso, eu vou tentar abrir meu container, né? Vamos ver o que ele traz aqui. Estou na mesma região em Hong Kong. Né? Então ele traz aqui, está processando, né? E ele realmente ele não me deixa fazer nada dizendo que eu não tenho permissão, né? Mas eu quero, mesmo assim, eu quero agora mexer no OBS, porque eu entendo que eu preciso fazer alguma ação, né? Vamos ver o que ele me traz, né? Pensando, trabalhando um pouco, né? Ele vai processar, né? E ele também realmente não me permite fazer nada.
Então, o que eu tenho, né? Ele protege, como vocês viram, a política, a policy que foi atribuída a esse usuário me permite dar essa segurança, como você viu. Então, vou voltar no EBS, no ECS, que é a regra onde ele tem, mas, claro, focado e voltando aqui à região onde eu criei, que é São Paulo, né? Então, vamos mudar de região e vamos fazer o teste, né? Então, ele está fazendo essa movimentação da região. E aqui sim eu tenho que, claro, comprar a máquina, baixar, subir, fazer todo o trabalho que um administrador de ECS tem de fazer, né? Então vamos lá. Trouxe para cá, já não me reclamou, né? Então vou subir, por exemplo, essa outra máquina que ela está aqui, tá? Vamos dar um start nela. Né? Opa, já me permitiu. Né? Então, tá dando start nela. Vamos supor que eu queira e preciso comprar uma máquina, vou dar um buy aqui. Ele me permite também comprar uma máquina caso eu queira, né? Então, vou dar toda essa situação aqui. A máquina aqui. Então você vê realmente assim a facilidade que você tem de criar, seja, né, usuários, até um ponto de controle numa entidade externa, como você viu da Microsoft, e permitir que ela acesse a Huawei Cloud e faça os devidos, né, os devidos acessos, a devida restrição. Né? Vamos confirmar, para quem vai ter password, né? Então vamos lá, vamos deixar aqui. Opa. Então você vai ver que ele vai, a partir da minha autenticação, vai permitir. Vamos lá. Vamos observar aqui qual que é o comportamento. Então aquela máquina que você viu lá, observa, ela está executando. A gente pode vir aqui logar, isso não tem diferença nenhuma, né? E a máquina que a gente criou aqui de forma aleatória, também ela vai estar subindo aqui normal, sem problema algum. Então isso permite que você faça essa conexão entre uma e outra, né? Então até outras funções, se eu quiser, por exemplo, aqui vir aqui acessar um IAM, alguma coisa, você vai ver que não vai me bloquear, né? Porque ele tem especificamente a permissão apenas como eu já mostrei dentro do ECS, né? E aqui uma coisa bem interessante que eu acho que talvez não vai dar para a gente simular, né? Ok, então aqui ele está mostrando, né? Tá de forma jurídica aqui, mas não me permite fazer alguma criação. Você vê que o botão estava desmarcado, não permite fazer nada, né? E somente as ações ou toda a necessidade do ponto de vista de ECS. Acho que assim, para voltar aqui, né, e a gente tentar fechar esse vídeo, de novo, a gente viu como funciona o AD, né? Então você viu aqui no caso do Microsoft Azure e é claro o Huawei Cloud. Mas volta um pouquinho aqui, que eu gostaria de deixar e fixar o conceito em cima desse cara aqui, né, do conceito, né. Então, quando você olhar, observar essa parte muito bem clara de federation, tem em mente que é possível fazer, aqui no caso, como a gente fez com a Microsoft, mas se você tiver o AD propriamente, não sendo o Azure Active Directory, dá para fazer da mesma forma. Google recentemente tem um cliente que está já utilizando. Até observei alguns outros LDAP servers aí lá fora que eu vi o pessoal também fazendo o mesmo trabalho. Tem um time grande de arquiteto aqui que pode suportá-los. Tem documentação existente, pública aí. Mas o serviço de federação é uma coisa que a Huawei Cloud suporta e fica aberto aí a vocês, clientes finais aí, o parceiro, utilizar o serviço e qualquer novidade, conta com o time que tem aqui para poder suportá-los aí nos negócios aí, nesse tipo de configuração para que possa ser bem funcional no dia a dia para vocês, ok? Aqui eu vou deixar meu e-mail aí, qualquer contato, fico à disposição. Obrigado, tenha um bom dia.